Diz, fala. Quem tá Eu, falando? Ninguém? Então vamos lá. Então, professor, ontem eu tava vendo esses negócios de arte marciais aí, eu podia jurar que Muay Thai não era uma arte marcial. Você tá louca? Perdeu o Eu, juízo? eu pensei que era igual boxe. Boxe não é uma arte marcial, eu fiquei tipo, É uma luta. né? Eu matava. Eu Pronto. não sabia, cara, pra mim era igual boxe. Vamos lá. Hoje nós vamos fugir um pouquinho dessa parte de lutas. A gente vai falar sobre o rugby. E aí. Professor, você tá no oitavo. Ah, desculpa. Eu tô confundindo. De novo, né? Não, eu confundi 9 vezes tá hoje, né? Coisa toda. É. Eu tô tão confuso que tem gente que entrou depois. Eu tinha entrado na sala do oitavo ano. E eu já tava mandando, quase mandei o link para eles. Aí o professor André entrou na frente. Professor, esses dias eu entrei na sala do oitavo ano também, mas sem querer, entrei no link errado, coisa doida. Eu entrei lá, ninguém me conhecia, eu fiquei... Acontece. Ainda mais uma segunda-feira de manhã dessa, né? Ó, tá carregando aqui então. Pera ainda. Nossa, já passou o tempo, então nós temos que correr, tá? Vamos lá. Mas o rugby é bem facinho, né? As regras dele, que a gente vai falar, o rugby, ó, a atividade de hoje que nós vamos fazer hoje é bem tranquila. E aí, ó, quem tiver com a apostila aí já pega. Eu tinha passado para vocês uma tarefa, né? Essa tarefa aí você pode postar lá, porque é mais fácil para postar, tá? Lá na plataforma. Vamos lá. Mas realmente, a gente vai sair um pouquinho hoje das lutas e a gente vai falar sobre um esporte que não tem nada a ver com as lutas, que é o futebol americano. E esse esporte aqui, ele é um pouco violento, né? Vamos lá. Ele é mais violento do que o sumô. Então a gente vai fazer o mesmo esquema, vamos ter que ler essa parte dessa introdução aqui, depois eu vou comentar sobre esse esporte. E aí, eu acho que depois tem um questionáriozinho para a gente fazer, beleza? Se der tempo a gente faz hoje, senão a gente continua na outra aula corrigido, ok? Então vamos lá. Então nosso esporte hoje é futebol americano, como eu falei para vocês, é totalmente diferente, né, das lutas. E aí, mas também ele é bem parecido com o rugby também, né? Que eu estava falando do rugby. O rugby, quem vai estudar vai ser o oitavo ano. E aí esse esporte aí é um esporte, lógico que, né, que foi criado nos Estados Unidos da América, por isso o nome de futebol americano. Ele é um esporte coletivo de invasão também, né? Então você precisa ir até o campo do adversário para tentar fazer o ponto, tá ok? Então, vamos lá. Vamos lá. Página 9. O futebol americano é um esporte coletivo de invasão muito tradicional dos Estados Unidos da América, apesar de não apresentar uma história milenar como o sumo. O futebol americano está intimamente relacionado à cultura dos Estados Unidos e, sem dúvida, uma paixão da população daquele país. Sua origem está no rugby, cuja dinâmica e regras foram adaptadas até chegar ao esporte atual. A prática do esporte americano iniciou-se nas universidades estadunidenses, mais especificamente em Harvard e Yale, em 1867. A tradição universitária permanece até hoje, sendo essas instituições consideradas celeiros de formação de atletas desse esporte. Até 1875, as regras do futebol americano não eram padronizadas e cada time jogava de um jeito diferente. Naquele mesmo ano, o time de Harvard convenceu o time da Universidade de Yale a adotar as mesmas regras para os jogos entre as duas universidades. Em 1876, foi fundada a Associação de Futebol Interuniversitária,
como que é o nome? Intercollegiate Football Association, que passou a adotar como padrão as regras do rugby, com exceção da pontuação. Ao longo dos anos, as regras foram alteradas até chegarem ao formato de hoje, né? Atualmente, nos Estados Unidos, esse esporte é organizado pelas ligas e a maior delas é a National Football League, atingindo um alto nível de especialização dos jogadores e de espetacularização, como veremos ao longo das aulas. Então, mais um esporte que foi criado a partir do rugby, né, que o rugby também deu origem ao futebol, tanto que algumas regras do futebol americano é bem parecida com as regras do rugby. Alguém sabe me dizer aonde que foi criado o rugby? Ninguém? Estados Unidos? Não. Não. Na Inglaterra. Na Universidade de Cambridge. Vamos lá. Futebol americano no Brasil. Bom, antes de falar do futebol americano no Brasil, então, olha só. Como eu estava falando, no início lá, existiam duas entidades que faziam o futebol americano, só que daí as regras eram diferenciadas. Aí, quando eles foram competir, eles tiveram que modificar a regra e unificar a regra, né? Faz sentido, né? Imagina você jogar um jogo lá qualquer com duas regras diferentes. Qual que você vai seguir, né? Então eles se uniram e criaram então uma regra só. E daí de lá até agora as regras modificaram bastante, assim como os demais esportes que modificam mesmo. E para poder melhorar também. Vamos lá. O futebol americano começou a ser praticado no Brasil em 1986, com uma versão praticada nas praias do Rio de Janeiro, o beach football. A popularidade do esporte no país aumentou na década de 1990, graças às transmissões de jogos de canais de TV a cabo e também da TV aberta. Em 1991, foi criada a primeira equipe de futebol americano no Brasil, Joinville Black Hens. E no ano de 2000 foi realizada o Carioca Bowl, disputa na areia, e em 2006 aconteceu o primeiro campeonato de futebol americano na grama, em Santa Catarina. A seleção brasileira de futebol americano jogou pela primeira vez em 2007 e uma partida amistosa contra a seleção do Uruguai. Também no ano 2000 foi fundada a Associação Brasileira de Futebol Americano, sendo substituída em 2013 pela Confederação Brasileira de Futebol Americano, que é a entidade responsável por regularizar e organizar o esporte no Brasil. Se você perceber, depois de muito tempo, né, depois que foi criado em 1867, aí 100 anos depois veio para o Brasil, quase 100 anos depois veio para o Brasil, e só em 2007 que foi realizado um campeonato, né, e ainda na areia. E depois, em 2006 foi o primeiro campeonato, depois a seleção brasileira, só em 2007 que foi jogar um mundial contra o Uruguai ainda. Ele é um esporte que não é tão conhecido, não é tão popular, mas nos Estados Unidos é um esporte muito popular. E aqui, acho que em Campo Grande não tem ninguém que tem alguma... Eu não conheço, pelo menos eu não conheço ninguém que faz esse esporte. Tem o rugby. Não, mas eu tô falando... Não tem uma entidade federativa, entendeu? Professor, eu conheço, é meu primo quando a gente vai jogar futebol, meu Deus. Ótimo. Mas aqui não tem nenhuma uma entidade federativa que eu conheça, tá? Que é ligado à Confederação Brasileira de Futebol Americano. Então, é em Campo Grande. Em Curitiba tem, São Paulo, Rio de Janeiro, mas aqui em Campo Grande ainda não tem ninguém dessa área. Tem do rugby. O rugby é bem conhecido aqui. Já até passou a reportagem. Vamos lá, continuando. Página 10. Atualmente, existem diversos campeonatos estaduais e muitas equipes do Brasil, como o Curitiba Crocodiles, Brawl Spiders, Porto Alegre Pumpkins, Recife Pirates, Sinop Coyotes, Botafogo Reptiles, Goiânia Rednecks, Curitiba Steamrollers e o Minas Locomotiva.
As regras utilizadas no Brasil seguem as orientações da Federação Internacional de Futebol Americano, que são baseadas nas regras da estadunidense. A Associação Atlética Universitária Nacional, National College Athletic Association, NCAA. Então, como eu falei para vocês, né, todas essas entidades aqui, elas estão filiadas à Federação Internacional de Futebol Americano. Então, para uma competição valer, ela tem que ser associada, senão não vale nada. Aí vira uma pelada de futebol. Esse aqui todo o aparamento, né? Por que existe esse aparamento aqui, como está mostrando aí na tela para vocês? Para proteção do atleta, né? Principalmente aqui no ombro. Eles utilizam esse aqui para poder proteger, para não causar uma lesão mais grave. Porque eles se batem de frente um no outro, né? Quem que já viu um jogo de futebol americano? Pelo menos em filmes aparece, né? Eles, para começar, eles vão no início. Quem que é eu? Professor, eu já vi, parece que eles vão se quebrar porque eles batem mais forte no outro Gente, que eles sobem um em cima do até a hora outro. cair na terra. Não consigo entender como que eles morrem. Então, eles sobem. Se joga assim, pula 10 em cima. Fica uma pirâmide de um monte de homem, assim, um em cima do outro, assim, tentando tirar a bola. É muito engraçado. Além de engraçado, Exatamente. é perigoso. Vamos lá. Professor, a Camila tá falando pra você aceitar ela. Quem? Camila? A Camila. Não apareceu aqui pra mim? Deixa eu entrar aqui de novo. Agora apareceu. Pronto. Vamos lá, continuando o Saiba Mais, né? E aí a gente vai falar sobre um pouquinho dessa vestimenta aí. Percebe que é todo, né? A pessoa fica parecendo até mais forte, né? Mas por dentro é bem magrinha, parece. Essencialmente, o futebol americano é um esporte de contato físico e agressivo. Por isso, mesmo espera-se que os jogadores também, técnicos, etc., tenham espírito esportivo com padrões elevados de conduta e não usem propositalmente táticas que possam lesionar os adversários. Mas, gente, é muita coisa que acontece. Por exemplo, eles pegam pela perna e a pessoa cai de boca no chão para tentar soltar a bola, né? Porque o objetivo é você pegar a bola e levar lá pro final Eles do sabem que o campo. objetivo desse jogo é o adversário. Lá na escola, eu não sei se dá pra gente fazer esse jogo, porque tem uns meninos grandes aí. Dá que eu vou te contar raiva. Não dá. Meu Deus do céu, não é absurdo. Vou Não, morrer vai quebrada. Não dá mesmo. Não dá pra fazer. As pessoas se quebram, né? Vamos lá. Sendo assim, uma das preocupações do esporte é com a segurança e a integridade física dos atletas. Tanto que um dos destaques do livro de regras é interpretações do futebol americano para o Brasil, diz respeito ao uso do capacete. Em relação ao seu uso indevido como meio de derrubar um adversário, em relação ao uso correto como ferramenta de proteção do atleta. Em 2008, foi introduzida uma regra que proíbe iniciar o contato com o capacete e mirar um adversário indefeso. O que significa isso? Que a pessoa, quando vai iniciar o jogo, ele coloca a cabeça para frente e tenta ir com a cabeça. Então, às vezes, isso pode machucar, tá bom? E aí, o que acontece? Lesiona o atleta, né? Então, foi em alguma das regras, nas regras, no caso, é proibido, tá? Vamos lá. O defensor que fizer uso dessa tática é desqualificado do jogo. Outra regra exclui o jogador cujo capacete saia completamente durante a jogada, ficando de fora da partida por uma descida, um down. A preocupação com a vestimenta correta e com o uso de todos os equipamentos protetores também deve ser objetivo de atenção de árbitros e técnicos para evitar danos à saúde dos atletas. Esses são os equipamentos obrigatórios para a prática do futebol americano, que é o capacete, a proteções de quadril, camisa, calças, protetores de ombros, meias. Esse que está aqui na coxa dele, que é a proteção de quadril, tá? E pode machucar a coxa.
no rugby não tem todo esse aparato de roupa, porque as regras são um pouco diferentes, né? Mas mesmo assim, eles ainda derrubam o adversário no rugby também para tentar pegar a bola. Vamos lá para as regras, né? Vamos lá, olha só. Esse aqui que eu estou mostrando para vocês é o campo de futebol americano. Existem 100 jardas, né? Jardas são esses pontinhos aqui, tá? São 100 jardas. No rugby também é diferente, essas jardas aqui são menos. Vamos ver um pouquinho de regras. No futebol americano, assim como o futebol praticado no Brasil, chamado nos Estados Unidos de soccer, é disputado por 2 equipes com 11 jogadores em cada equipe. Então, é mesmo que no futebol de campo, então são 11 jogadores. As equipes alternam as funções ofensivas e defensivas ao longo da partida. O objetivo do jogo é chegar com a bola oval à zona defensiva, o end zone, da equipe adversária, que é essa parte mais escura aí. Que cor que é essa aí, me ajudem, que eu não sei. Gente. Galera. Oi, professor. Que cor que é essa end zone aí? Ah, opa. Hã? É verde escuro. Ah, tá, beleza. O verde... Preto, não, também. Bom, professor, pra ver. então vamos lá. Aqui é o meio do campo, onde está o 50, né? Aí uns jogadores ficam antes dos 50 e tem que tentar passar com a bola até o final aqui da end zone para marcar o ponto. Vamos lá. O objetivo, então, é até chegar nessa área da end zone, que é o verde escuro. O campo de futebol americano tem 100 jardas de comprimentos de 53 de largura, que é 91,44 metros por 48,5 metros. Ele apresenta marcações de 10 em 10 jardas, bem com as marcações menores de 1 em 1 jarda. Então, olha só. Essas listrinhas pequenas, o espaço entre elas, no caso são as jardas, né? Esses espaços maiores aqui que são de 10 em 10 e aqui de 1 em 1. Tá? Os menorzinhos lá de 1 em 1. Então são 100. Tá? Vamos ver lá, continuando. Os jogos profissionais são divididos em 4 tempos, chamados de quartos, de 15 minutos, com um intervalo de 12 minutos ao final do segundo quarto. Entre os outros quartos são realizados tempos de 2 minutos. O primeiro e o terceiro quarto são iniciados com kick-off, ou seja, chute inicial. Já os segundo e quartos iniciam com a bola no mesmo local onde estava quando o jogo foi interrompido. Essa regra aqui ela é modificada um pouquinho no rugby, tá? Que é o início do jogo. Então, no primeiro e no terceiro é iniciado com chute. No segundo e no quarto ele inicia da onde que a bola parou. Alguém sabe me dizer por que isso acontece? Ninguém? Não tem ideia, professor. Também não. O início, né, no primeiro tempo, ele inicia com chute. No terceiro também. E no segundo e no quarto já iniciam de onde a bola parou. Por quê? No primeiro tempo é o início do jogo mesmo, então ele vai iniciar com chute, né? Então, depois do segundo tempo, eles vão dar uma pausa maior e aí volta a bola como se fosse início do jogo. Já no segundo e no quarto, é um tempo bem menor, é 2 minutos, né? E aí eles fazem a marcação de onde a bola parou e já retorna por conta do tempo que é menor, ok? Então, vamos lá. O tempo é parado a cada passe incompleto quando um jogador sai de campo com a bola ou em caso de penalidade. Por conta disso, um jogo de futebol americano, que deveria durar aproximadamente 80 minutos, chega a ter mais de 4 horas de duração. É muito extenso, né? Porque a cada momento que para lá, eles param a cronometragem. As equipes são organizadas em diferentes unidades, de acordo com a função de cada jogador em campo. Existem 3 unidades diferentes, o time de ataque, o time de defesa e o time especial, que entram em campo em situações específicas como os chutes.
O futebol americano atingiu alto grau de especialização, portanto, cada jogador atua em apenas uma dessas unidades, com apenas uma função durante o jogo. Então, cada jogador vai passar só por uma função, né? Então, tem aqui alguns que são os defensores, que eles vão atuar só na defesa, tem os atacantes que vão atuar só no ataque. Vamos lá. Dinâmica do jogo. Uma partida de futebol americano sempre começa com o chute inicial, kickoff, né? Como eu falei para vocês no primeiro e no terceiro tempo. O objetivo desse chute é lançar a bola o mais longe possível, dificultando assim a ação ofensiva da equipe adversária. A equipe que está no ataque terá 4 chances de avançar 10 jardas. Quando consegue, ganha o direito da primeira descida, o down. Ou seja, mais 4 tentativas para avançar mais 10 jardas e assim por diante. Quando a equipe ofensiva não consegue avançar os 10 jardas nas 4 tentativas, perde a posse da bola. Então, essa é uma das regras, tá? Que você tem que avançar aquelas listrinhas lá. Se você não conseguir avançar as 10 jardas, você vai perder a posse da bola. Ao perder a posse da bola, o time que estava atacando pode realizar um punch, um chute para afastar a bola ao máximo possível, dificultando o retorno da equipe adversária que passou então a atacar. Parece complicado, mas não é complicado, tá? Tem que obedecer essa regra aqui das 10 jardas, que tem que... O que são as jardas? São as marcações, por isso que existem as jardas, né? Para ter as marcações. E aí, se você não conseguir, estiver com posse da bola e não conseguir avançar as 10 jardas, aí você perde a posse da bola, ok? Cada jogada defensiva começa com um snap, o jogador do centro passa a bola por baixo da perna, por trás, para o quarterback. O jogador que executa a jogada previamente combinada pela equipe. Então, você percebe nessa imagem que está aí, um cara que está com a bola no chão, então ele vai passar a bola para trás, por baixo das pernas e mandar para o quarterback, tá? Para dificultar a jogada do adversário ou fazer algumas jogadas combinadas. Existem 2 formas de realizar uma jogada de ataque. Jogo corrido, no qual o quarterback passa a bola para o corredor, que avança tentando desviar os defensores. Jogo aéreo, o quarterback lança a bola para um recebedor que está livre de marcação adversária. Então, ele tem 2 formas para poder fazer essa jogada de ataque. Então, ele sai correndo, passa a bola para o corredor e o corredor sai correndo, né, que todo mundo vai em cima do outro lá e se joga. Ou senão lança a bola por cima para alguém que não está sendo marcado, tá? Nossa, é bastante coisa de leitura, né? Não. Touchdown. Veja agora como é contada a pontuação. Touchdown, que vale 6 pontos, ocorre quando... Oi. Você não quer que a gente lê também, não? Ah, depois. Tá tão legal. Vamos lá. Como que é feita a pontuação do futebol americano? Então, nós temos lá o touchdown, que são 6 pontos. Ocorre quando um jogador chega à zona final adversária com a posse da bola ou quando a recebe dentro dessa área. Então, que quando é no final, lá na zona, end zone, ele chega no final, encosta a bola no chão, e aí você tem um touchdown, que vale 6 pontos. Ponto extra, o point after touchdown, ou conversão de 2 pontos. Oi, fala. Não tem total de ponto exato, né, pra ganhar o jogo. Não, aí então, quando acaba o tempo, aí quem fizer a maior quantidade de pontos, aí vence. Okay? Ah, tá. Ponto extra, ponto after touchdown, ou conversão de 2 pontos. Após realizar um touchdown, a equipe ganha o direito de realizar uma das 2 jogadas, chutar a bola, valendo 1 ponto, ou fazer uma jogada normal, que vale 2 pontos. Chute de campo, o field goal, vale 3 pontos, é utilizado quando a equipe não consegue chegar à zona final do time adversário. Ele pode ser realizado em qualquer local do campo, mas normalmente utilizado na metade do campo para frente.
Para o chute valer, a bola deve passar o meio do Y, que fica na zona final. Então, quando a gente voltar lá naquela quadra lá, a gente vai ver lá a zona do Y, tá? Aqui não está falando para vocês visualizarem. Vamos lá. Então, existem esses tipos de pontuação. Se você conseguir fazer algum tipo de pontuação dessa, você vai marcando pontos, né? No final, quem conseguir mais pontos é que vai vencer a partida, tá? Então, a maior pontuação é o touchdown, quando você leva a bola até o final. Quando você passa a bola no meio aqui, também dessa trave aqui, também vale ponto, só que vale menos, né? Aí você pode chutar a bola para tentar acertar essa trave aí, ok? No rugby também tem essa trave. Ó, alguém já ouviu falar do Super Bowl? Ninguém? De quem? Super Bowl. É o maior evento, é um dos maiores eventos que existe lá nos Estados Unidos, né? Então, eles, na final, todo ano na final da liga, eles fazem a apresentação de 13 minutos de algum artista. Aí embaixo tem várias pessoas. Eles fazem um evento enorme, muito grande mesmo. E os ingressos desses eventos são muito caros, né? Gente, não interrompeu, né? A nossa aula. Eu vou deixar correndo até parar. Lembra? Ele acusou. Ah, não, já tá faltando um minuto, é verdade. Eu vou ter que interromper aqui, vou abrir outro link e vocês entram lá, tá bom? Vou esperar vocês. Beijo. Tchau, professor. Ó, o João entrou agora, cara. Eu vou ter que sair e encerrar.